Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma Amora Podcast, programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre gestão de processos em uma agência de marketing. Então, se você quer aprender como ter mais eficiência, produtividade e garantir a qualidade das suas entregas, fica aqui nesse episódio porque ele foi feito para você. Mas antes de eu revelar aqui quem que é o meu convidado, eu vou falar rapidinho aqui do meu treinamento do SEO na nova era da inteligência artificial. Se você está precisando se atualizar, saber mais sobre GEO, que é o Generative Engine Optimization, está aparecendo aqui na tela um QR Code, também tem o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e conhece esse meu novo treinamento, que por enquanto ainda está no seu preço de lançamento, então corre lá e aproveita esse preço que está baratinho para você se atualizar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse novo momento, essa revolução que o SEO está passando, beleza? E agora eu vou falar aqui quem que é o meu convidado, ó. Ele é gerente de processos na ADU há mais de 4 anos e ele é formado em gestão empresarial e marketing. Eu tô com ele aqui, Vitor Ruscani. Fala, Dani, tudo bem? Um prazer estar aqui, bem bacana, vamos bater um papo legal hoje. Show, e é a segunda vez já, né? Segunda vez, estúdio novo, hoje bem bonitão aqui, show de bola. Maravilha. E Vitor, vamos começar do começo, que talvez a galera que tá aqui não assistiu o episódio anterior, que inclusive eu recomendo que você volte lá e assiste esse primeiro, e depois você volta até para comparar o que evoluiu de um episódio para o outro. Mas o que é essa tal de gestão de processos e por que é tão importante para uma agência de marketing? A gestão de processos é basicamente a organização e a otimização das atividades do dia a dia de uma empresa, né, de uma forma bem simples, né? Então, ao invés dos profissionais realizarem as atividades de forma desorganizada, cada um fazendo da sua forma, a gente cria os processos para que seja uma forma padronizada, todo mundo saiba o que precisa ser feito, e aí com isso a rotina da empresa fica muito mais organizada. Uhum. Normalmente, o pessoal vê a agência como um lugar da criatividade, vamos dizer, poucas regras e colocar muita energia criativa nas atividades, mas vamos dizer, a nossa história, nossos 12 anos aí de história dizem o contrário, né? Que para a gente conseguir ali garantir certos resultados, qualidades, a gente precisa de seguir certos processos. Para quem ainda tem esse pé atrás, explica por que ter processos não mata o lado criativo. Cara, eu acho que a gente precisa criar processos de acordo com a situação atual da sua empresa. Não adianta você ficar criando vários processos, até porque ele precisa ter um objetivo. Né? Então, vamos criar processos de acordo com a sua situação. Se você tem uma empresa mais madura, cria processos mais personalizados. Se você está começando agora com essa parte de processo, vamos com calma, faz uma coisinha pontual, aí vai crescendo até você chegar numa estrutura grande como hoje grandes agências estão. Uhum. E aquilo, né? O processo, ele garante a qualidade, mas não quer dizer que tudo tem que ser feito tudo igualzinho. Não é uma fábrica, né? Não é uma linha... Não, nada a ver. Cada agência segue o modelo, segue suas atividades, então a gente precisa seguir exatamente o seu dia atual, seu momento atual. Que o processo ele vem para garantir que a gente não vai furar o prazo, Exato. Que a gente vai respeitar, por exemplo, checar o manual da marca do cliente antes de fazer um material novo. Exatamente. Precisa ter as etapazinhas. Até com isso a gente contribui para que a rotina da agência siga de uma forma organizada, né? Precisa ter todas as etapas. Com isso todo mundo sabe o que precisa ser feito no tempo certo e aí acaba evitando os retrabalhos, os erros de comunicação e tudo mais. Furar prazo. Que é importante. Sim, esse ponto eu acho que é na minha visão. Aí eu vou trazer minha visão como fundador ali, enfim, sócio da agência. Essa questão do ganho de produtividade para quem é o dono, é uma das coisas que mais gera impacto. Sim. Porque a partir do momento que a gente sabe que, para fazer, vou chutar aqui, fazer um post de rede social, tem X etapas e normalmente se leva X tempo para fazer. Todo mundo entendendo essa dinâmica,
fica muito mais fácil de não furar o prazo, não ter que gastar o dobro de horas previsto, não ter a reclamação do cliente falando, pô, era para ter entregue 2 dias atrás e você entregou atrasado. Com certeza. E um bom gerenciador de tarefas contribui para isso. Tecnologia. Então, contrate um gerenciador de tarefas, coloque tudo lá, todas as tarefas organizadas, com prazos bem definidos, com as pessoas certas. Com isso, a chance de você entregar na data certa aumenta muito. Você já implementou, vamos dizer, processos em muitos setores diferentes, né? E lá atrás, vamos dizer, aquilo, processos sempre existem, mas às vezes eles não estão documentados e nem são os melhores. Mas existe algum processo normalmente. Sim. Quais são os principais erros de repente, tem uma agência aqui que está assistindo a gente, mas nunca documentou nada, mas está querendo melhorar. Mas qual que é o primeiro erro óbvio que ela pode evitar para chegar mais rápido no objetivo? É não convidar as pessoas para participar da criação do processo. Isso é um erro grave. É um erro grave. E copiar os processos de outras agências. Porque cada agência tem um perfil, uma maturidade. Então, não copie os processos de outras agências. Crie seu próprio. E, para isso, convide as pessoas que vão fazer parte daquele processo para ser criado junto. Até porque são eles que vão executar o processo no dia a dia. Né? Eu, como gerente, eu faço toda a administração dos processos junto com os líderes. Porém, quem está de fato executando são os analistas, os redatores, os designers e tudo mais, entendeu? Então não adianta impor, tem que pegar junto com eles e fazer o desenho. Exatamente. Com isso, a resistência diminui. Boa. Que isso, muitas das vezes, é o que impede do sucesso de um processo. Exatamente. É a resistência da galera não aplicar. A resistência hoje é uma dificuldade grande que a gente sofre, porque é normal ter resistência, mudanças geram essas resistências, as pessoas não gostam de mudanças, porém, se a gente chama elas para participar da criação do processo, essa resistência diminui, porque eles vão pensar, pô, eu contribuí para a criação do processo, então o que eu vou fazer? Eu vou executar esse processo certo, porque tem uma etapazinha lá que eu que dei a ideia, eu que falei, é legal ter, não é legal ter essa, vamos substituir por uma minha aqui, porque eu já testei, já está validada. Então, no final do dia, eles vão falar, pô, vou implementar porque eu participei do processo. Legal. É compartilhado, então, né? O sucesso do processo é compartilhado. Exatamente. Show. E uma coisa que não dá para fugir, eu acho que daqui para frente não vai ter um episódio que eu não vou falar isso, é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, querendo ou não, mudou e vai continuar mudando muitos processos que a gente já tem hoje e vão surgir outros novos que a gente vai ver a desenvolver com inteligência artificial. Mas, na sua visão aí, o que as inteligências artificiais têm trazido de mais ganho? Tem ajudado muito na parte de processos, principalmente na parte de automatização das atividades, principalmente aquelas atividades que é repetitiva. Tá? Então, ela tem ajudado nessa parte, tem ajudado também na análise de dados do processo, principalmente na parte de produtividade, para metrificar a produtividade, a capacidade interna da equipe. Então, a inteligência artificial tá contribuindo bastante aí no nosso dia a dia. Porém, um ponto importante, a IA não substitui o processo, ela só potencializa o processo. Então, não vai achando que, vou implementar a inteligência artificial na empresa, não precisa ter mais processo no dia a dia. Não, pelo contrário. Ela só vai contribuir, ela vai agilizar determinadas atividades para que você, no final, cumpra o processo completinho. Se tiver ruim, a inteligência artificial vai acelerar o que está ruim. Com certeza, com certeza. Então, tem que gastar um tempinho ali, entendendo qual que é o melhor processo e como que a IA vai contribuir, não substituir. Exatamente. Também não adianta você ficar implementando IA para tudo dentro da empresa. Tem processo que vai precisar ser feito por você. Né? Então, vou implementar uma inteligência artificial aqui, sei lá, vai me ganhar 10 segundos. Às vezes não tem necessidade, às vezes o custo da inteligência artificial não vale a pena. A queda da qualidade. Queda da qualidade, entendeu? Então, testa primeiro, valida, para depois realmente implementar de fato, se fizer sentido. Sim. E, Vitor, a gente tem a sorte de ter você no time, a gente tem uma pessoa, só para isso, na verdade, né? Você é da nossa equipe de SEO e temos outras pessoas na ADU para também fazer essa parte de gestão de processos.
Mas e para uma agência menor, que está começando agora, mas, pô, acho super relevante essa questão de começar a documentar os processos e buscar uma melhoria. Como que eles podem começar sem ter que, por exemplo, contratar um gerente de processos para isso? Cara, vamos fazer o básico bem feito. Senta com a sua equipe, mapeia tudo que está acontecendo no seu dia a dia, tudo que está dando certo, tudo que está dando errado, coloca no papel, monta um fluxozinho no papel mesmo, escrito, ó, primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Opa, terceira não tá legal ultimamente, tô sentindo que tá tendo muito retrabalho, a galera tem dificuldade, na própria reunião que você reuniu a equipe reportou essa dificuldade, então tira, ou substitui por alguma outra, entendeu? Então vamos fazer o básico bem feito que você vai chegar num processo bem completinho, aí se você quiser implementar, colocar de fato num fluxograma, aí você já tem outras atividades, outras ferramentas que fazem isso. Mas o principal é saber o passo a passo que funciona. Exatamente, não precisa de muito. Né? Se você tiver organizado, se tiver com as atividades tudo mapeada, não tem como dar errada. E até eu acho que tem uma resistência que de repente o pessoal tem, acha que criar um processo cria burocracia, mas não necessariamente, né? Não. Como eu falei anteriormente, a equipe tem essa resistência, só que o processo ela vai contribuir muito mais do que gerar burocracias. Né? Então, explique por que está sendo feito esse processo. Deixe todo mundo na mesma página, não sai criando por criar. Todo mundo precisa estar ciente do porquê foi feito. Feito o processo, documenta. Coloca ali, para sempre que um profissional novo entrar, tá ali explicado por que está sendo esse processo, como é feito. Então, com isso, a resistência e a burocracia, ela vai por água abaixo, não vai ter. Show. E, Vitor, eu nem sei quantos processos a gente tem na agência, mas eu sei que são muitos. Dezenas e dezenas. De cabeça, assim, não tem como calcular, são muitos. É um número muito grande. Mas aquilo, vamos dar continuidade para essa agência aí que está querendo implementar processos agora. Quais são os essenciais, aqueles que ela tem que começar por aí, ou que pelo menos você recomenda que ela comece por ele, porque traz um ganho real, porque tem processos que a gente, hoje, né, visto que a gente já está bem avançado, a gente está documentando tudo. E tem coisas que geram maior ganho, e tem outras que é só uma questão mais de a gente ter o processo porque é importante, mas não necessariamente dá um impacto violento ali na operação. Quais que são os essenciais que não podem faltar? Olha, o primeiro de todos, o onboarding do cliente. Eu acho que você precisa ter um onboarding do cliente bem definido. Até porque é a porta de entrada para o cliente. Se ele é bem recebido, se a comunicação flui logo de cara, a percepção de valor vai aumentar. Consequentemente, tem tudo para dar certo. Principalmente nos 3 primeiros meses. Né? Tem casos de clientes que entram, não tem um onboard bem definido e sai logo nos primeiros 3 meses, não dá nem tempo de gerar lucratividade para o projeto. Então, faça um onboard do cliente bem definido. Com isso, a chance de você gerar mais resultado, do cliente estar mais engajado por ter a percepção de valor, ela vai aumentar. Então, tem tudo para dar certo. Eu acho que um segundo é realmente mapear todas as atividades do dia a dia, as principais. Então, por exemplo, se você é uma agência de social media, mapeia todas as atividades que um social precisa fazer. Com isso, eu acho que o básico são essas duas, tá? Causar uma boa primeira impressão, porque não tem como causar uma boa primeira impressão 2 vezes, né? Exatamente. E a sua atividade-chave. Exatamente. É mais fácil você manter o cliente na empresa do que pegar um cliente novo. Então, acho que vamos trabalhar o onboard, vamos trabalhar a comunicação com o cliente, a parte do CS também é importante, então faça também os processos de CS, porque depois que ele está na empresa, como cliente, precisa ter um bom relacionamento. Ele precisa estar ciente do que está acontecendo com o projeto dele, com a empresa dele. Né? Sim. E quando a gente fala dessa parte de documentação, tem alguma ferramenta que é melhor para documentar os processos? Vai evoluindo conforme a agência vai crescendo? Sim, vai evoluindo. Eu acredito muito na parte do playbook, tá? Mas é um playbook no Google Docs. Fácil, objetivo, bonito, fácil entendimento, tá? Então, utilize um playbook, faça um playbook bem estruturado para que sempre que uma pessoa nova entrar, pensa isso. Você precisa criar o projeto para as pessoas que estão na empresa e para as pessoas que vão vir no futuro.
A pessoa que vai vir no futuro, ela precisa entrar entendendo quais são os processos atuais da empresa, de uma forma fácil, até porque quando uma pessoa nova chega, demora para se adaptar. Então, se você tem todos os processos documentados, organizados, essa curva de aprendizado, ela diminui. Tá? Então, mapeia, coloca todo o processo num playbook bem definido, e aí com isso vai agilizar. Uma outra ferramenta que eu acho que é bastante interessante é um gerenciador de tarefas. Eu acho que não foge disso. Então, contrate um gerenciador de tarefas, que isso, a rotina aí da agência vai ser muito mais otimizada. Sim, até porque na maioria, né? Não vou falar todos, mas na maioria dos gerenciadores de tarefas já dá para colocar o processo lá dentro, né? As tarefas já surgem numa sequência específica e não tem como furar. Exatamente, com datas pré-definidas, com as pessoas pré-definidas. Então, agiliza muito, vale a pena o investimento. Às vezes é um investimento caro, só que no final das contas, no dia a dia da operação, ela vai acabar dando um lucro operacional, tá? Porque vai estar muito mais otimizado. Sim, é aquilo, né? Você trouxe vários pontos aqui que, para a empresa, vão gerar retorno. Porque, por exemplo, se a preparação, o onboard do colaborador é mais rápido, ele começa a produzir em 100% da sua capacidade mais rápido. Ponto positivo. Sim. Isso é super bom para a empresa. Essa rampada aí do novo colaborador tá 100% operante o mais rápido possível. Essa questão também que você trouxe de ter o sistema de gestão de tarefas, já com os responsáveis e os prazos. Isso é excelente, porque não tem aquele negócio, quem que vai fazer essa tarefa? Fica toda hora questionando pequenas coisas que poderiam já ser parte do processo. Sim. Define as equipes, define os responsáveis, jogou a tarefa, já está lá. A pessoa e o prazo. Exatamente. Poupa discussões que um processo por si só resolve. Exatamente. Traz produtividade. Fora que esse gerenciador de tarefas, ele vai contribuir com o quê? Para você metrificar o processo. Então você vai conseguir, dependendo das ferramentas, claro, mas na grande parte das ferramentas que eu já trabalhei, tinha lá o seu timer sheet para o profissional ligar o timer quando iniciar e desligar, e no final gera um tempo médio que ele fez a tarefa, um tempo total. Com isso eu consigo metrificar até uma média da equipe para determinado processo, para determinada etapa. Com isso a gente acaba metrificando, validando se o processo está sendo eficiente ou não. Então, esse investimento que eu falo da ferramenta, ela é válida por todos esses benefícios que eu acabei de falar. Sim. Até, vamos explorar mais esse ponto aqui, acho que é uma até das principais atividades hoje que você exerce, porque assim, a documentação dos processos, agora vamos dizer, na sua grande maioria, os principais é só atualizar, porque eles já estão lá documentados. Mas um trabalho que eu vejo de muito valor, é essa questão de continuar monitorando os processos para saber se eles continuam eficientes, igual foi o planejado, gargalos que a gente pode contribuir para melhorar, e a questão até de precificação, né? Sim. Porque essa metrificação influencia direto na precificação. Então, conta pra galera um pouquinho mais desse trabalho que você faz de tempos em tempos para rever tudo isso. Bom, lá na ADU eu faço o acompanhamento semanal da produtividade do pessoal, sempre em prol de melhorar o processo. Eu não quero ver se realmente aquela pessoa está trabalhando o que deveria trabalhar. Essa não é a minha função. A minha função é basicamente o processo está no tempo certo que a gente estipulou no início do ano, que a gente faz toda uma organização anual, que a gente define previamente qual que é o tempo médio de cada etapa, que a gente já tem um histórico de anos, que a gente já faz isso há uns 6, 7 anos, mais ou menos. Então a gente já tem todo um histórico de 6, 7 anos, e aí eu vou acompanhando. Esse profissional está batendo essa média? Por que ele não está batendo? O problema está no profissional, que a gente precisa, se for ele, precisa treinar, ou fazer alguma outra atividade com ele para que ele performe, ou o problema está no processo. Se for no processo, novamente, vou chamar o líder do processo, o dono do processo, que normalmente é o líder do setor, vou entender porque toda a equipe não está performando naquele processo. Com isso, a gente vai tentar identificar o problema e corrigir. E aí volta para a parte lá de documentação, que é sempre fundamental, da atualização. Tudo isso eu falo que é uma melhoria contínua. Não adianta você criar o processo por criar e deixar ele parado rodando. Você tem que sempre melhorar, porque surgem novas tecnologias, como a IA, surgem novas ferramentas, e aí a gente vai implementando sempre que necessário. Tá? Então,
Essa é a rotina que eu tenho. Semanalmente eu faço o acompanhamento de todos os processos, de todas as atividades, média de tempo, quantidade de atividades que ele vem fazendo por semana, sempre em prol de melhorar o processo e corrigir possíveis erros. Sim. E aí depois, né? Aí é onde eu entro, que eu fico no setor comercial, e eu valido com o Vitor. Vitor, quanto que custa este processo para nós? Vou trazer um exemplo, a análise de SEO. É um dos principais serviços que a gente tem lá quando a gente vende um serviço de gestão de SEO. Tem lá a tarefa de fazer uma análise. Eu chego no Vitor e falo, Vitor, quanto tempo e quanto custa em média para entregar uma análise? Exatamente. Porque isso vai impactar lá na minha precificação. Inclusive, o Vitor auxilia a gente com várias planilhas, várias coisas, e uma delas é a planilha de precificação. Sim, sim. Que é super importante. Sim, eu faço todo o acompanhamento de custo operacional dos profissionais e dos clientes, que às vezes a gente vende por um preço para o cliente e no final das contas a gente está gastando muito mais, porém o problema é o processo. Então a gente precisa otimizar o processo. Se a maioria dos clientes estiverem com uma precificação, um custo operacional muito alto, alguma coisa está errada. Então a gente vai identificar o problema realmente é o processo. Se for o processo, vamos modificar ele, às vezes de acordo até com um determinado cliente. Personalizar o processo para determinado cliente. Uhum. Claro que para isso exige muita conversa, muito alinhamento, até mesmo com o comercial. Às vezes até precisa mudar o preço, foi vendido errado. Acontece, já aconteceu. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Né? A gente trabalha para sempre precificar da forma correta, só que erros acontecem e a gente vai trabalhar para sempre melhorar. Mas esse acompanhamento de custo operacional é bem importante, que a gente acompanha quanto custa cada profissional, se está performando da forma correta, se não está. Com isso a gente consegue atualizar a planilha aí trimestralmente, semestralmente, anualmente, e aí com isso o comercial acaba acertando na precificação. Sim, muito bom. É aquilo, galera, porque às vezes você pega o preço de média de mercado, só que a média de mercado pode estar totalmente desalinhada com o grau de qualidade de tempo que você investe nas suas tarefas, fazendo com que você venda a um preço baixo para tentar ser competitivo, só que o que você entrega é muito mais custoso, ou seja, você pode estar tendo prejuízo a cada nova venda que você está fazendo e pode ser que você não está entendendo onde que eu estou perdendo dinheiro, que a minha equipe de repente está inflada. Mas por que ela está inflada? Porque você está gastando muito mais horas do que você inicialmente vendeu, mas para entregar aquilo que você quer na qualidade que você quer, você está gastando mais tempo. Então, ter essa revisão dos processos, dos tempos, essa análise, ajuda você a cobrar o justo, o certo do seu cliente, fazendo com que você não fique com equipe inflada e nem esteja tendo prejuízo porque as coisas não estavam muito bem acertadas. Fora a atualização de preço de ferramentas. Precisa considerar tudo isso. Anualmente, semestralmente, as ferramentas aumentam. Difícil reduzir, né? Vai aumentar o preço lá e precisa atualizar. Exato. Precisa atualizar a precificação também. Então, a gente faz todo esse acompanhamento em planilha, acompanha em dashboards junto com o BI hoje. Então, tá tudo muito bem monitorado hoje. Maravilha. E até um ponto também que é legal de fazer esse acompanhamento, que a gente sabe a capacidade produtiva do time. A gente sabe quantos projetos é possível aquela equipe suportar. E quando está chegando perto do limite, a gente abre a vaga para contratar. Exatamente. A gente faz esse acompanhamento através do tempo médio pré-definido naquele planejamento anual. Então, um exemplo, uma análise de SEO precisa demorar no máximo 1h30. Que a gente tem o histórico de todos os profissionais, o histórico de 7 anos que a gente faz esse acompanhamento. A gente fala, beleza, então 1h30 vezes 30 análises que ele precisa fazer por mês, me dá um tempo lá por mês que ele tem só dessa atividade. Aí eu vou acompanhando as outras atividades que ele vai fazendo, planejamento, relatório, reunião, que a galera esquece de acompanhar a reunião, porque hoje é muito importante metrificar quanto tempo ele fica em reunião. É muito tempo normalmente, né? Tem toda a parte de relatório, planejamento, reunião interna, reunião externa com o cliente. Então, acompanhe essa parte de reunião, porque ela é muito importante. A gente chega num número base, que seria em tese 160 horas no mês, que o profissional deveria trabalhar. Com isso, a gente fala, beleza, ele tem 160 total. Esse profissional que tem 140, opa, tá chegando bem no limite. E sinal de alerta. Já falo com o líder, líder,
140 horas, já entra em contato com o RH, com o financeiro para ver se pode contratar ou não. Já vamos iniciar a busca aí, porque se entra 2 clientes, estourou. E aí ele vai começar a trabalhar com uma carga acima, vai começar a ficar cansado mentalmente, cansado fisicamente, e é isso que a gente não quer. A gente quer que ele trabalhe num limite confortável, saudável, para que ele entregue resultado, sempre visando a estratégia do cliente, né? Então ele vai pensar mais antes de executar as atividades, ele vai cumprir os processos de uma forma correta, não vai fazer por fazer. Então, acompanhar a capacidade interna dos profissionais não é só, quero ver se ele está trabalhando 160 horas por mês. Não, tem todo um extra, né? Um a mais, para ver se o processo está dando certo ou não. Enfim, é uma parte muito mais burocrática, muito maior, que aí acho que vale até um podcast só disso, que tem bastante assunto. Sim, e até, por exemplo, né, mapear o processo do RH, vamos chamar nesse ponto, diz para nós com quanta antecedência a gente precisa contratar, porque aquilo lá, vamos supor que o RH demore 30 dias para fechar uma vaga, a contratação de um novo profissional. Se a gente sabe que o comercial chega no limite de novos contratos em 15 dias, já estamos atrasados. Sim. A gente sabe a previsibilidade comercial, a gente sabe o tempo que o RH leva para fechar uma vaga, então tem que cruzar esses 2 processos, esses 2 dados que eu tenho, para saber, com X tempo, quando bater tal capacidade, já tem que abrir a vaga, porque vai demorar 30 dias. Além de demorar 30 dias, tem o onboarding do colaborador. Mais 30 normalmente. Ou seja, até ele estar apto 100%, coloca 2 meses no mínimo. Exatamente. Nesse nosso exemplo aqui. Ou seja, 2 meses antes eu já tenho que saber que vai estourar a capacidade, começar a contratação, o treinamento, para que daqui 2 meses, quando chegar no ápice de contratos que a equipe atual suportava, eu já tenho o novo profissional para transbordar e ele dar continuidade nos novos contratos. Exatamente. Eu acho que grande parte das agências ficam presas só aos processos internos das atividades do dia a dia. Social media, análise de SEO, com redação, blog, essas coisas. Precisa focar também nos processos administrativos. RH, financeiro, que mais que tem de administrativo? Comercial. Tudo isso vai agregar para uma estrutura interna eficiente, para os processos fluírem de uma forma eficiente. Você acabou de dar o exemplo do RH. 30 dias para contratar. Se eu, nas contas que eu faço lá de capacidade, identificar que tá ficando cheio o profissional, imediatamente já preciso entrar em contato com o líder, para entrar em contato com o RH para iniciar. Se amanhã, se Deus quiser, entra 3 clientes de uma vez, complicou tudo. Entendeu? Então a gente precisa ter uma previsibilidade, acompanhar isso diariamente, semanalmente. Entrou cliente, atualiza a planilha de capacidade interna. Tá ficando laranja, já entra em contato e já vai resolver esse problema, porque a gente não quer que extrapole o necessário de trabalho. A gente precisa saber todos esses gatilhos que desencadeiam uma nova rotina, no caso a que a gente está usando de contratação. E até tem a questão, por exemplo, do próprio comercial. A gente, por muito tempo, foi alinhando as informações que precisam vir quando fecha um contrato, o processo de entrada desse novo cliente, para justamente não cair naquele erro que a gente falou agora há pouco, de colocar para dentro, mas tudo atrapalhado, e o cliente já tem uma primeira péssima experiência. Exatamente. Até mesmo uma péssima experiência do novo profissional. Né? A percepção do novo profissional quando ele entra na empresa é fundamental para que ele siga os processos, para que ele trabalhe de uma forma eficiente. Não adianta nada você contratar o melhor profissional e ser uma empresa desorganizada. Ele vai perceber que a empresa é desorganizada e vai gerar o quê? Desmotivação. Ele vai querer, vou ficar trabalhando numa empresa desorganizada? Para quê? Vou ir buscar outra. O mercado tá aí, cheio de vaga, empresas pagando bem, entendeu? Então, empresa organizada ajuda o cliente, ajuda o profissional interno. Então, vamos se organizar, porque vale a pena o esforço. Sim, com certeza. Fora também, além de todo esse trabalho ali que você faz aí de checar esses tempos, a gente atualizar essas planilhas, também tem a questão de treinamentos frequentes para revisar os processos, né? É um papel que é seu hoje, sim, né? Sim.
a gente não pode parar após a criação do processo. Né? Hoje a gente tem uma cultura de melhoria contínua dos processos. Então, não digo mensalmente, mas a cada 3 meses, 2 meses, dependendo do processo e da complexidade do processo, eu faço uma revisão, faço um treinamento com a equipe para, como que tá acontecendo nesse processo? Está dando tudo certo? Vamos rever essas etapas, ver se hoje, na nossa realidade atual, que a agência ela é dinâmica, né? Vai modificando um monte de coisa no dia a dia, pode ser que passou 3 meses, o processo já não está mais fazendo sentido para aquela realidade, ele precisa ser melhorado, precisa ser contratado uma ferramenta nova, ou não, essa ferramenta está defasada, vamos trocar, vamos tirar, vamos fazer nós mesmos, entendeu? Então, precisa ter esse acompanhamento mensal, trimestral, semestral, aí vai depender muito da complexidade e da importância do processo também. Não adianta você ficar fazendo uma revisão mensal de um processozinho simples, preencher uma planilha e enviar para, sei lá, para o CS. Não tem necessidade, né? Porque ele já funciona bem. Fora todos os acompanhamentos que eu faço de performance do processo, que me mostra que esse processo precisa ser revisado agora, ou se eu posso jogar um pouquinho mais para frente, porque tá dando certo. Tem alguma coisa que é um gatilho, assim, meio que instantâneo de que um processo não tá fluindo bem? Olha, as pessoas não executarem o processo já é um gatilho. Né? Por que não está executando? Tá tendo problema? Todos os acompanhamentos que eu faço de média de tempo, tudo isso também acaba sendo um gatilho para falar, por que está demorando muito nesse processo? Ou a taxa de retrabalho também. Né? Então, a taxa de retrabalho, por que essa atividade toda hora volta para ajuste? Por que gera problema nessa atividade? É outro gatilho. E talvez, acho que, por fim, um custo operacional, né? Também acaba sendo um gatilho. Por que o custo está muito alto? É o processo? Se for problema do processo, vamos revisar, vamos melhorar. Entendeu? E quando a gente fala de indicadores de resultado para o cliente, hoje os processos eles influenciam de alguma forma? Influenciam. Se você tem um processo bem definido, se todo mundo acaba seguindo as etapas de uma forma correta, a chance de você gerar resultado aumenta. Né? Então, dependendo do cliente, se o resultado dele é sessões orgânicas e a gente tem todo um processo de análise de SEO bem estruturado, a chance dele gerar as sessões orgânicas, a meta do cliente de sessões orgânicas, ela aumenta. Entendeu? Então, tem esses gatilhos que eu vou acompanhando, a equipe bateu meta de resultado. Opa, show de bola, o processo está fluindo bem. Não bateu. 2 meses. Onde está o erro? Exatamente. E aí a gente vai fazendo essa revisão, essa melhoria contínua dos processos e dos profissionais também. Treinamento não pode parar. Né? Como eu falei, como você comentou, que eu faço essa parte de treinamentos, eu converso diariamente, semanalmente com a galera, com os profissionais, com a liderança, para sempre buscar a melhoria desse processo. Então já deu para ver aí, né, galera, que ter processos, documentar, analisar os dados, fazer esse acompanhamento é indispensável para que vocês consigam ter uma agência lucrativa, que funciona, dá resultado para o cliente, porque sem isso, é aquilo, você tá jogando, tipo o jogo da várzea ali, você tá brincando nesse jogo, mas na verdade você pode profissionalizar muito mais. No nosso caso, a gente tem um gerente de processos aqui, mas nem foi sempre assim, né, Você não começou nessa área, né? Quando era consultoria digital, fui estagiário, fui aprendendo, virei pauteiro, né? Depois analista de conteúdo, coordenador de conteúdo, até chegar na parte de operações. Aí eu fui gerente de operações e hoje eu sou gerente de processos. Então, uma trajetória bacana, consegui aprender muito, participei da operação, então isso é importante, né? Você saber como funciona a operação. Às vezes a pessoa entra na agência e fala, sou só de processo, mas não sabe como que funciona a operação de uma agência. A operação de uma agência é muito diferente de uma operação de uma empresa normal. Né? É muito dinâmico a agência. Entra, sai cliente, entra, sai profissionais.
processo implementado, processo melhorado, ferramentas novas toda hora, tecnologias novas. Então, o mundo de agências não é para amadores, né? Então, precisa ter esse conhecimento da operação para que você se coloque no lugar também do profissional que vai executar aquele processo. Legal. Ou seja, trazer alguém de dentro já da operação para ser o responsável por cuidar dos processos é um bom passo. É um bom passo. Porém, a gente pode ter outras pessoas também vindo de fora, né? Aí passa por todo o processo de onboard, ensina, coloca ele para conversar com a liderança, com os profissionais. A conversa ela é muito importante hoje em dia, né? Então, vamos conversar, vamos sentar desde o analista júnior, o estagiário, até o gerente, diretor da agência, para entender o que está acontecendo, o cenário da empresa. Sim. E quando a gente fala, né, da aplicação, dos processos e tudo mais, você vê que tem uma parte assim meio que é top-down, algumas coisas, os líderes, os C-levels, eles têm meio que impor ali para que a coisa aconteça ou sempre é uma coisa mais horizontal? Não, eu falo que o líder hoje, ele precisa ser o dono do processo. Sei, Tá? Ele precisa ser aquela pessoa que vai cobrar os profissionais do dia a dia, porque não adianta, eu não consigo fazer esse papel sozinho, né? E nem se eu tivesse uma equipe de 3, 4 pessoas, acaba não sendo nem a nossa função, porque o líder dos profissionais é o líder do setor, né? Então, eles que conseguem ouvir mais o líder. Se eu chegar, é o gerente de processo falando com o analista. Agora, se é um líder de setor falando com o seu colaborador, agiliza a comunicação, né? Facilita o entendimento, porque eles já conversam diariamente, já sabem, já tem mais intimidade. Tem uma Hierarquia. Então, eu coloco sempre o líder do setor como dono dos processos daquele determinado setor. Tá? Então, coloque ele, peça para ele acompanhar diariamente, semanalmente, peça feedbacks do líder sobre os processos, e aí com isso a gente vai sempre melhorando, aperfeiçoando. Legal. A gente falou muito aqui de o gerente de processos monitorar a eficiência, garantir treinamento, etc. Mas no dia a dia a gente sabe que também acontece do time trazer as solicitações, né? Com certeza. Isso é muito importante. Na verdade, eu peço para que eles levem para mim sugestões de melhoria. É importante que eles reportem os erros, as coisas, as novas ferramentas, porque como eles são os especialistas, eles sabem o que está acontecendo naquele setor, né, de mercado, naquele setor da empresa. Então, eu peço para eles, pega a informação, leva para mim, leva para o meu setor, a gente vai analisar, vai ver o que pode ser feito, se pode ser implementado. Às vezes ele dá uma ideia que não dá para ser implementada hoje, mas a gente deixa guardado para que no futuro, caso às vezes tenha condições até financeiras de implementar, a gente vai lá e implementa. Né? Nenhuma ideia é descartável. Às vezes a sua ideia ela pode complementar a ideia do colega. E aí com isso a gente acaba performando mais, implementando novos processos mais eficientes. É que também algumas pessoas às vezes acham que a partir do momento que eu vou implementar um novo processo, vai encarecer custo, vai ter novas despesas, mas às vezes tem uma forma mais barata de fazer aquilo, mas que dá para melhorar em comparação com o que tem hoje, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais com o uso da inteligência artificial. Né? Às vezes o ChatGPT consegue gerar uma copy para você. Pô, ao invés de você, às vezes, ficar pensando numa copy para determinado cliente, vamos pedir ajuda para o ChatGPT, você vai lá, complementa com as suas ideias, pelo menos você já tem uma base, uma estrutura, né, daquela copy. Com isso, a gente, sei lá, antes que uma copy demorava meia hora para escrever, 40 minutos, passou para 10. Só que a base está pronta, você só complementou. Olha o ganho de processo, de performance, de custo operacional. Quando a gente começa a perceber tudo, eu falo, pô, olha a vantagem de você acompanhar todas essas métricas. Olha a vantagem de você implementar uma IA ou uma ferramenta que vai gerar valor para sua empresa. Às vezes o custo da ferramenta é alto, só que a gente acaba ganhando sempre na operação. E é isso que a gente sempre busca, ganhar na operação. Sim. E até pegando assim, né, trazendo exemplos práticos para quem está assistindo, a gente de repente não conseguiu visualizar. Você lembra de algum caso assim que é recente que a gente mudou o processo e teve ganhos expressivos? Cara, tem um que
acaba me marcando bastante porque foi logo um dos primeiros que eu implementei logo que eu comecei a ser gerente de processo, que foi a parte de blog post. Porém, uma parte bem específica do processo de blog post que foi a criação de pauta. A gente tinha todo um fluxo de blog post com criar pauta, enviar para o cliente, aprovar, né? O cliente precisa aprovar para depois enviar para a redação. São 3, 4 etapas que a gente eliminou, colocou direto no planejamento. Com isso a gente ganhou aí 5 dias de eficiência. Só modificando, tirando a etapa criar pauta e jogando ela para ser executada no planejamento. Então hoje, no planejamento de SEO, por exemplo, a gente acaba colocando a pauta do conteúdo para o cliente aprovar logo no planejamento. A gente acaba ganhando aí 4 dias de performance, 4, 5 dias, não me recordo agora de cabeça, mas... E com isso o custo operacional melhorou, a performance do pessoal melhorou, porque a gente conseguiu adicionar novas tarefas para ele executar. A gente conseguiu adicionar novos projetos para ele pegar e fazer as atividades, entendeu? Então, esse processo de retirar essa pauta, que antes era um documento em doc, a gente enviava para o cliente para ele aprovar, a gente eliminou, colocou direto num PPT de uma forma mais organizada, resumida, que também não tinha necessidade de ter uma pauta de 3 páginas, às vezes tinha umas pautas enormes, que demorava às vezes 40 minutos, 30 minutos para ser executada, colocou no planejamento de uma forma mais resumida, direta, objetiva, e o cliente a gente, na verdade, já sabe o que precisa ser feito, porque já está no planejamento aprovado pelo cliente. Perfeito. Ou seja, reduzimos burocracia, etapas, exatamente, aumento da eficiência da operação, todo mundo sai ganhando. Taxa de retrabalho, porque antes tinha que, se o cliente pedisse ajuste na pauta, tinha que voltar, e aí até voltar para ajuste, ajustar, enviar de novo para o cliente, cara, era mais 3 dias e assim vai. A gente ganhou na performance aí. Show. Então, tá mais do que comprovado, galera, que processos são importantes. A gente trouxe aqui a vida real de uma agência. Então, você sabe aí como é que são os bastidores, o que a gente fez, o que a gente faz todos os dias. E é isso que o Vitor tem tocado lá na Adu, especificamente para o nosso time de SEO. Fico bem feliz de ter o Vitor aí no time, porque eu tenho certeza que sem o Vitor nessa função, a gente não teria chegado aonde chegou com essa eficiência. Vitor, bora para um ping-pong aqui de perguntas para ver o que você traz aqui de respostas curiosas? Medo. Vamos lá. Uma ferramenta técnica que você não vive sem. Cara, eu vou falar 2. Manda. Um playbook e uma ferramenta de gestão de tarefas. Tá? Essa não vivo sem. É muito importante ter. Para qualquer processo. Para até processo financeiro, comercial, administrativo, que seja. Gestão de tarefas. Tá? E um erro técnico imperdoável. Não cumprir os processos. Eu crio para não cumprir? Precisa ser... A galera precisa fazer, cumprir o processo certinho. Show. E o que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Mais cedo? Que a organização interna escala a empresa. Tá? Organização interna escala a empresa. Então, se organizem antes de qualquer coisa. Às vezes dá um passo atrás para você crescer. Organiza primeiro, dá um passo atrás para se organizar internamente, criar seus processos, criar sua equipe eficiente, para depois você começar a pegar clientes maiores, escalar e aí ter 3, 4 dígitos de faturamento. Maravilha. Então, Nayara, já temos um corte bem legal aqui para postar aí nas redes sociais. Já deu um corte, ó. Se isso aqui não valeu o seu like, não sei o que vale. Então já desce aí, já deixa o like que essa dica aqui valeu ouro. E próxima pergunta aqui, Vitor. Quem que te inspira no mundo de SEO? Essa aí é fácil, né? Pô, conheço o Daniel Imamura há 7 anos, né? Um mestre do SEO, não tem como não inspirar, né? Show. Obrigado aí. Que é isso. E já faz 7 anos? 7 anos que Caraca, eu tô lá. 7 anos. É chão, hein? E eu lembro quando no primeiro dia que eu fui lá fazer entrevista, que eu falei, conheço esse cara. Já vi ele num vídeo no YouTube, tava aprendendo sobre SEO, falei, conheço esse cara, tô fazendo entrevista com ele. Show de bola, já tinha lá seus seguidores, já tava famosinho na época. Falei, pô, bacana. Aí fui contratado, tamo aí, 7 anos já. Show, que legal. Longa história.
Agora, Vitor, já é a segunda vez que você vem aqui no programa. Sim. E tem aquele pedacinho lá que é pra gente descobrir um pouquinho mais sobre a sua mentalidade. Vamos ver, em comparação com outra, se mudou alguma coisa. Bora lá. Primeira pergunta aqui. Qual livro você leu e recomenda de olhos fechados e por quê? Cara, eu vou falar um que foi logo que eu comecei a faculdade, na verdade, que aí eu fiz publicidade na faculdade, que foi o Marketing 4.0, do tradicional pro digital. Eu tava fazendo faculdade de publicidade e eu tava buscando, né, trabalho e tudo mais. Comecei a ler esse livro porque na minha cabeça era digital naquela época, não, sim, tava forte, mas não como é hoje, né? E eu tava muito naquela cabeça, eu quero trabalhar numa empresa tradicional, com marketing tradicional. Eu fui começar a fazer o curso em si, eu falei, acho que o digital é legal. Comecei a ler, gostei, me interessei, aprendi muito, e aí eu recomendo por causa disso, tá? Foi uma vivência bacana ler ele, aprendi bastante coisa pra tirar a mentalidade do tradicional e ir pro digital. Bom, então pra quem tá ainda amarrado no tradicional, é um livraço. É um livro. Tem outros. Hoje já tá, acho que no 6.0, 7, Kotler. Só que o 4.0 me marcou bastante. Que também foi uma transição pra ele, né? Pro autor. De sair da cabeça do tradicional pro digital. Porque, né, ele já tinha mais idade e tudo mais, mas ele sempre foi muito inteligente, por óbvio. O Kotler da vida, o rei do marketing. Mas ele tinha essa cabeça do tradicional e tava começando a demonstrar conhecimentos do digital também. Legal. Boa. Hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar. Cara, tem um que a gente faz na empresa. Eu não vou falar um só meu, que é a daily. Tá? É um hábito que a gente... Um hábito não, mas é uma rotina, né, da empresa. Sim. Que é a daily que a gente consegue otimizar muita coisa nela e eu consigo performar muito mais com ela. Tá? Show. E o que você faz quando não está trabalhando para recarregar as energias? Descanso, saio pra comer, gosto bastante. Jogar bola, fazer atividade física, gosto de um tênis também. Sair com a namorada, com a família, com os amigos. Então, acho que isso não recarrega as energias, mas recarrega a física, né? Mas recarrega a energia mental, então é válido. Show. E por que você faz o que você faz? Uma boa pergunta. Eu faço o que eu faço para otimizar a rotina dos profissionais, dos colaboradores da empresa. Ver eles felizes, falando... É gratificante ver quando o pessoal fala, Vitor, esse processo aqui tá me ajudando, tá otimizando meu dia a dia. Eu falo, que bacana, que bom que tá dando certo, que bom que a gente conversou, que bom que a gente implementou. Então eu faço o que eu faço para otimizar o dia dos colaboradores da empresa. Show, maravilha. E, Vitor, esse momento aqui é o momento do desafio que a gente vai passar para a galera que está de casa. Bora lá. Todo mundo que vem aqui, eu peço uma palavra-chave para a galera que está assistindo descer aqui nos comentários e colocar essa palavra. Só que quem dá essa palavra é o convidado. Qual que é a palavra que representa esse episódio? Gestão de processos. Boa. Pode ser gestão de processos ou só uma só? Pode ser gestão de processos. Então tá bom. Então, você que está assistiu até aqui, já desce aqui no vídeo, já aproveita. Se não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e coloca aí nos comentários gestão de processos, que a gente vai saber que você assistiu até aqui e que você pegou todas as dicas. E se tiver algum comentário, alguma dúvida, já aproveita e deixa aí também nos comentários que eu e o Vitor a gente vai ler um por um e vamos responder todos ali com certeza absoluta. Então, já executa o desafio aí. E, Vitor, como uma última pergunta aqui para você nesse episódio, se você pudesse dar uma dica prática para quem está assistindo esse episódio, ia ser aquela dica que ele terminou o episódio, ele já consegue botar em prática ali para melhorar os seus processos da sua agência. Que dica que seria essa? Boa, bora lá. Se você tá aí no horário comercial assistindo esse vídeo, ou amanhã no dia seguinte... Começa de manhãzinha, reúna com os seus colaboradores principais, com a liderança, aquelas pessoas que você quer que participe do processo. Converse com ele, entenda o que precisa ser feito, entenda o que está acontecendo hoje, o que precisa ser melhorado, o que está dando certo e o que está dando errado. Discuta.
melhore esse processo se você já tiver o processo, ou crie esse processo se você precisar criar. E aí, coloque em prática, coloque num documento, coloque num playbook, crie um playbook detalhado. Eu acho que é uma dica fácil de fazer. Você vai perder ali 1 horinha, né? Perder não, você vai ganhar essa 1 hora, porque tenho certeza que vai otimizar muito aí o seu futuro após a implementação desse processo. Maravilha. Ou seja, muitas das vezes a gente não melhora os nossos processos por falta de conversar com a nossa equipe. Então, faz como o Vitor explicou, senta com o seu time, entende o que está dando certo, o que não está dando certo, que eu acho que é o principal que não está dando certo, vai lá, trabalha em cima disso. E aquilo, às vezes tem muita coisa que está bagunçada, mas pega uma coisa e melhora. Depois você pega outra e você vai melhorando 1% por dia. Eu tenho certeza que quando você olhar 6 meses para trás, 1 ano para trás, fazendo esse processo continuamente de melhoria, buscar sempre estar aprimorando seus processos, você vai ver que aos poucos a sua agência vai se transformar e vai ser um ambiente muito mais legal de se trabalhar, mais produtivo e rentável. Então, pega essa dica, aplica agora, terminou o episódio, já vai, marca a reunião com a equipe para o mais rápido possível e toca a ficha nisso aí. E, Vitor, se o pessoal de casa quiser se conectar contigo, qual que é a melhor rede aí para se conectar? LinkedIn. LinkedIn é bom. É Vitor C. Povo da Roscani. Se você colocar Vitor Roscani, que é mais fácil, aí você vai me encontrar. Vai estar lá eu com a fotinho da Du, com a capinha também da Du. Então é fácil de encontrar, um roxo bem destacado. Então é fácil de encontrar. Manda sua mensagem, manda sua dúvida, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar bastante. Maravilha. Vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo. Clica aí já se conecta com o Vitor. Manda um oi, fala que veio aqui do podcast, que eu tenho certeza que o Vitor vai te atender, te receber muito bem ali e tirar todas as suas dúvidas, beleza? E aquilo, gente, se você assistiu até aqui e não deixou o like, esse é o momento, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda terça-feira sai um novo episódio da 2ª temporada do Imamura Podcast, onde eu trago um profissional super especializado como o Vitor para bater um papo e melhorar os seus processos de SEO e muito mais. E não se esqueçam que toda quinta-feira tem um vídeo ou uma live aqui no canal, onde a gente trata dos aspectos mais técnicos do SEO, GEO e tudo mais que está rolando no nosso mercado, que está bem agitado nos últimos meses. Então, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma e a gente se vê no próximo episódio do Imamura Podcast ou numa próxima live aqui no meu canal. Até lá!